Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Gabriel e nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre um dos temas que mais revolucionou a física, que foi a teoria da relatividade. Bom, mas eu não quero simplesmente falar o que é a teoria da relatividade, porque assim vocês não vão entender direito. Assim, eu posso falar que o tempo é relativo, não sei o que, mas por quê? Eu quero explicar como que Einstein chegou à conclusão de tudo isso e o que ajudou Einstein também. Quem começou com tudo isso, na verdade, foi Galileu. Ele que descobriu os primeiros princípios da relatividade, sem saber, claro, que no futuro essas descobertas seriam tão revolucionárias. Mas o que ele descobriu, que foi muito importante, é um negócio que é até bem simples, só que na época as pessoas não tinham esse conhecimento, que é a questão de que quando você está em movimento uniforme, você não consegue diferenciar se você está realmente em movimento ou parado. Movimento uniforme é você estar em movimento, mas a velocidade não muda. Ou seja, não tem aceleração nem desaceleração. A velocidade é a mesma sempre. Galileu descobriu que não havia nenhum método que você poderia fazer para descobrir se você está realmente em movimento uniforme ou parado sem recorrer a meios externos. Ou seja, se você está dentro de um carro e olhar pela janela, mesmo que o carro esteja em movimento uniforme, você vai ver que você está em movimento, porque o ambiente vai estar mudando. Só que o negócio é o seguinte, imagina se você está num vagão de um trem, o trem está em movimento uniforme, ou seja, não tem variação de velocidade. E o trilho do trem será perfeito, sei lá, que você não sinta balançar nem nada. Nesse caso, você não vai ter como saber se você está parado ou em movimento uniforme. Porque tudo que você fizer lá dentro, se você jogar uma bolinha para cima, se você pular, qualquer coisa que você fizer, vai acontecer da mesma forma que aconteceria se você estivesse parado, entendeu? Só vai haver alguma diferença se o trem acelerar ou desacelerar, aí sim. Porque aí tem uma força agindo sobre você. Se não, vai ser a mesma coisa que aconteceria se você tivesse parado. E Galileu dizia que, assim, que é uma regra do universo isso, que você não tem como descobrir. Não teria nenhum experimento que você pudesse fazer. Se você conseguisse arranjar algum experimento, você quebraria o universo. Tipo, dividir por zero. Não dá. Beleza, usando essa ideia de Galileu, Einstein então resolveu fazer uma experiência mental em 1896, quando ele tinha 16 anos. 16 anos. Ele fez uma experiência mental, que era o quê? Ele imaginou o que aconteceria se ele estivesse viajando a velocidade da luz, com um espelho, segurando um espelho na sua frente. Ele se perguntava se ele conseguiria ver o próprio reflexo, porque se ele está viajando a velocidade da luz, o espelho também está. Então, se o espelho está na velocidade da luz, então teoricamente a luz não tem velocidade suficiente para chegar no espelho e voltar. E nesse caso, ele não conseguiria ver o próprio reflexo. Porém, isso entra em contradição com o que Galileu dizia, porque se ele não conseguisse ver o próprio reflexo, estando em velocidade uniforme, mesmo estando a velocidade da luz, que é gigante, se ele está em velocidade uniforme e não conseguisse ver o próprio reflexo, isso seria uma prova de que ele está em movimento, entendeu? E entra em contradição com o que Galileu dizia, que não tem como você saber se está em movimento ou não. Então uma das duas coisas estava errada. Depois de muito tempo pensando nisso, Einstein propôs uma solução que dizia que, na verdade, a velocidade da luz é relativa ao observador. Isso significa o quê? Imagina que você está parado na beira da estrada e vê um carro passando na sua frente a 50 km por hora. Então, em relação a você, o carro está a 50 km por hora. Mas se você tiver em um outro carro a 49 km por hora e você vê um carro a 50 passando do seu lado, você vai ver ele passando devagarzinho, certo? Como se ele estivesse a 1 km por hora. Por quê? Porque em relação a você, ele realmente está a 1 km por hora. Você aí está parado vendo o vídeo. Parado em relação ao quê? À Terra. Mas em relação ao Sol você está em movimento. Então a velocidade de todos os objetos é relativa. Porém, Einstein propôs que a velocidade da luz fosse absoluta para todo mundo. Então, o que isso significa? Se você estiver parado e passar um feixe de luz do seu lado, você vai ver a luz passando a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Porém, se você estiver a 299.299 km por segundo, você não vai ver a luz passando do seu lado a 1 km por segundo, que é o que você imaginaria, né? Baseado nos outros exemplos. Você veria ela a 300 mil km por segundo, mesmo você estando muito rápido. O que é meio contraditório, mas já foi provado experimentalmente várias vezes depois. E isso acaba com o paradoxo que a gente tinha da experiência mental. Porque se a velocidade da luz é absoluta, é sempre a 300 mil km por segundo, mesmo você viajando na velocidade da luz, você conseguiria ver o seu próprio reflexo, porque
a luz vai sair do seu rosto a mais 300 mil km por segundo, entendeu? E eu consegui voltar. Porque não importa a sua velocidade, você sempre vai ver a luz a 300 mil km por segundo. E com isso a gente consegue imaginar mais uma situação, que aí sim a gente vai chegar na parte onde o tempo é relativo. Pensa o seguinte, se você estiver num trem e você colocar um espelho no teto desse trem e uma lanterna no chão, ou qualquer coisa que acenda uma luz. Você acende a luz da lanterna e vê quanto tempo ela demora para chegar no teto e voltar, bater no espelho e voltar. Mesmo que o trem esteja em movimento, você vai ver a luz da lanterna indo numa linha reta, por causa daquela história de Galileu. Você não tem como saber se está em movimento ou não. Então você vai ver a luz da lanterna numa linha reta. Só que imagina uma pessoa que está fora do trem, vendo tudo isso que está acontecendo. Ela vai ver a luz da lanterna indo numa diagonal, porque o trem está em movimento. Então ela não vai ver a luz indo reto e descendo, ela vai ver a luz numa diagonal. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, vamos colocar número, imagina que o teto do trem tenha 1,8 metros. Então, da perspectiva da pessoa que está dentro do trem, a luz vai percorrer 3,6 metros, que é a distância para ela subir e descer. Só que do ponto de vista da pessoa que está fora, como o trem está em movimento, então se você imaginar que nesse meio tempo onde a luz sobe e desce, o trem percorrer 2,4 metros, então por Pitágoras a diagonal vai ser de 3 metros, então a distância que a luz vai percorrer para subir e descer vai ser de 6. Então agora vamos colocar a fórmula da velocidade dos dois pontos de vista. A velocidade é a distância sobre tempo. Então a velocidade que os dois vão ver é 300 mil km por segundo, porque a velocidade da luz é absoluta para todo mundo. Você estando dentro do trem que está super rápido ou fora do trem parado, você vai ver a luz na mesma velocidade. Só que a pessoa que está dentro do trem vai ver a luz percorrendo uma distância de 3,6 metros. E a pessoa que está fora vai ver a luz percorrendo outra distância de 6 metros. Então, se a distância que a pessoa que está dentro do trem vai ver é menor, o tempo que ela vai ver a luz percorrendo essa distância também tem que ser menor, para a velocidade ser a mesma. E essa que é a parada da relatividade, o tempo para ela vai passar mais rápido, entendeu? Ela vai ver a luz da lanterna demorando 1,2 vezes 10 a menos 8 segundos para bater e voltar no teto. Só que a pessoa que está do lado de fora do trem vai ver a luz demorando 2 vezes 10 a menos 8 segundos. Então o tempo passou mais rápido para a pessoa que está numa velocidade maior. E isso é uma prova matemática de que realmente a teoria da relatividade funciona. O tempo é relativo e dependendo da sua velocidade o tempo vai passar de maneira diferente. E existem dezenas de provas de que isso realmente acontece. Então isso de fato acontece, galera. O tempo passa mais rápido dependendo da sua velocidade. E Einstein criou uma fórmula para calcular qual vai ser essa diferença de tempo, que é essa daqui. Nesse primeiro termo você coloca o tempo da perspectiva da pessoa que está numa velocidade maior. No outro tempo você coloca o tempo da pessoa que está numa velocidade menor. Aqui você vai colocar, nessa velocidade você vai colocar a diferença da velocidade entre as duas pessoas. E embaixo é a velocidade da luz. Usando isso você consegue calcular qual vai ser a diferença de tempo entre duas pessoas qualquer. Essa diferença de tempo acontece inclusive no nosso dia a dia. Só que é tão imperceptível, tipo, se você estiver num carro a 100 km por hora, uma pessoa parada, o tempo vai passar mais rápido para quem está no carro. Só que é muito, muito pequena essa diferença, é imperceptível, minúsculo. Então eu fiz as contas aqui, espero que eu não tenha errado, mas se você pegar sua nave espacial e viajar no espaço por 10 anos a 90% da velocidade da luz, o tempo para você vai passar 10 anos, mas para quem está na Terra vai passar quase 50. E se você estiver viajando esses mesmos 10 anos a 99% da velocidade da luz, para você vai passar 10, mas na Terra vão ter passado quase 500. E isso é um tipo de viagem no tempo. Tudo bem que é só para o futuro e não tem volta, mas ainda assim é uma viagem no tempo. Você viajou quase 500 anos no futuro, é muita coisa. E isso graças ao Einstein. Por isso que essa teoria é tão revolucionária, ela permite até você viajar no tempo. Isso é foda demais. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou fazer mais um vídeo ainda sobre a relatividade, que vai ser sobre a relatividade geral, que aí envolve gravidade e outras coisas também. Vai ser muito foda também. Então, se vocês gostaram, curtem, comente, compartilha no Facebook, Twitter, onde você achar pra compartilhar, compartilha. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.